Olá, meu nome é André Cardoso Vanderlei, aluno do curso de pós-graduação em Filosofia, Cultura e Educação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O presente vídeo tem por finalidade apresentar a atividade Elaboração de Texto Explicativo da disciplina Fundamentos do Pensamento Filosófico, cujo tema é Métodos em Filosofia. O presente trabalho terá a seguinte sequência: uma introdução em métodos em filosofia, depois um desenvolvimento em que serão apresentados os métodos estrutural, hermenêutico e analítico, terminando com uma breve conclusão. A construção do pensamento filosófico é, por si só, um complexo processo de reflexão pessoal, que pode ser influenciado por diversos fatores, dentre eles o ambiente social em que está inserido o autor, sua visão de mundo, a época em que viveu ou vive e até a sua formação acadêmica ou formação profissional. Assim também é a forma como filósofos, acadêmicos, estudantes ou leigos leem as obras filosóficas, ou seja, com várias influências que fogem ao seu controle, como visão de mundo, formação, momento histórico e os métodos de leitura, análise e interpretação utilizados. Podemos ver na animação o caminho do conhecimento desde a produção pelo filósofo até o leitor final. Mas por que o método escolhido é tão importante? Porque ele vai fazer toda a diferença ao final da leitura e da interpretação da mensagem do autor. Seguindo o nosso roteiro, veremos agora o desenvolvimento em que serão apresentados os métodos estrutural, hermenêutico e analítico. Começando nossa análise pelo método estrutural, considerando a obra filosófica como um sistema e os diversos elementos que a compõem como subsistemas, podemos dizer que o conceito de estrutura em filosofia é a forma como o texto será analisado como um todo. Para facilitar o entendimento do método estrutural, faremos uma analogia entre o trabalho de um pedreiro e um filósofo, pois ambos realizam processos para atingir seus objetivos finais. No caso do filósofo, a teoria ou conhecimento; no caso do pedreiro, a construção de um muro. Como retirar um tijolo do muro e analisar a obra como um todo? Seria inviável. Assim trabalha o leitor que utiliza o método estrutural. Ele analisa a obra filosófica como um todo, como todos os seus sistemas e subsistemas interligados. Goldsmith ainda nos apresenta dois fatores importantes que merecem destaque: o respeito ao momento histórico que a obra foi escrita, que seria o seu tempo lógico, e a estrutura explicativa da obra, que é a própria obra em si. Começando a análise do método hermenêutico, veremos que ele está relacionado à leitura e interpretação do texto filosófico, considerando as condições humanas tanto do autor quanto do leitor, respeitando-se o contexto histórico e vivências reais. De acordo com a análise pelo método hermenêutico, não basta compreender o conteúdo do texto, é necessária uma compreensão do leitor sobre sua própria existência. O conceito de análise no método analítico é que este termo tem o sentido de separar, dissolver, decompor uma sentença de um texto filosófico, convertendo com isso uma questão filosófica em um assunto de linguagem. Essa decomposição das expressões originais mais complexas, chamadas de expressões de partida, permite que sejam criadas expressões de chegadas mais simples, com o mesmo significado que a expressão inicial. Serão apresentadas agora duas formas distintas de utilização do método analítico. O primeiro processo se baseia em procedimentos oriundos da lógica formal, em que a expressão de partida está estruturada em uma lógica superficial, em uma linguagem natural imperfeita, e que, pela análise, chegaremos a uma expressão de chegada com uma lógica mais profunda. O segundo processo caracteriza-se pela não utilização da lógica formal,
em que a expressão de partida, em linguagem natural, gerará uma expressão de chegada também em linguagem natural. O presente trabalho teve por finalidade realizar uma apresentação sucinta dos 3 métodos de leitura, análise e interpretação de textos filosóficos abordados na disciplina Fundamentos do Pensamento Filosófico. A intenção deste autor não é comparar os métodos ou escolher qual o melhor, pois todos eles têm características próprias e o uso de um ou de outro método fica a cargo do leitor, de acordo com a sua linha de pesquisa epistemológica. Seguem as referências utilizadas na pesquisa e agradeço a todos por assistirem a esta apresentação.